Shalom, shalom, povo de Deus. Aqui é a pastora Laziane passando para trazer mais uma mensagem de Deus ao seu coração. E o tema desta mensagem é: o que fazer no tempo da angústia? É fato que todos nós enfrentamos momentos de angústia na nossa vida, ou até mesmo tempos de angústia. E então, o que fazer? Como nos posicionar quando a angústia invade a nossa alma? Então vamos observar através da palavra de Deus o que o Senhor nos diz. Quero falar a respeito pelo menos de 4 posicionamentos que devemos tomar nos tempos de angústia. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 9, o rei Josafá, ele se dirige a Deus quando ele se encontra cercado pelos inimigos, e então ele diz o seguinte: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom saber que a palavra de Deus tem a resposta que nós procuramos. E então nós entendemos, através desta passagem bíblica, que são muitas as razões pelas quais podemos nos sentir angustiados. São muitas as circunstâncias que podem nos levar a tempos de angústia. Mas, ou seja, o que a palavra do Senhor nos diz? Então o rei Josafá, ele aqui revela o segredo. Primeiro ele diz, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti. Então a primeira coisa que devemos fazer quando estamos enfrentando um momento de angústia ou até mesmo vivendo em um tempo de angústia, devemos nos apresentar diante de Deus. E devemos clamar ao Senhor de todo o nosso coração. Nós sabemos que o Senhor, somente Ele tem a resposta, somente Ele tem a solução para nós quando nos encontramos nos tempos de angústia. E então a primeira coisa que devemos fazer é clamar ao Senhor. Não sei qual é a situação que você está vivendo nesse momento. Não sei se vai tudo bem contigo e com a sua casa, com a sua saúde, com a sua família. Não sei como vão os seus negócios, a sua empresa, como está a sua alma, como está a sua vida com Deus. De repente pode estar tudo bem, tudo ok, maravilha. Mas pode ser que você possa estar enfrentando um momento de angústia, ou até mesmo vivendo um tempo de angústia na sua vida. E então, esta palavra é para você. O que nós aprendemos na palavra de Deus? A primeira coisa que devemos fazer no tempo de angústia é clamar ao Senhor. Jeremias 33, versículo 3, diz a palavra: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aqui está o primeiro segredo que nos revela a palavra do Senhor. Sabe, nos tempos de angústia, devemos clamar ao Senhor. Devemos nos apresentar diante de Deus. Devemos compartilhar com o Senhor aquilo que está afligindo a nossa alma, aquilo que está angustiando o nosso coração, aquilo que está roubando a nossa paz e tirando a nossa alegria. É tempo de clamar a Deus. E a palavra do Senhor ainda diz lá em Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Estamos vivendo em um tempo que devemos buscar o Senhor, que devemos invocar, chamar a presença de Deus para nós e até nós. Quando o Senhor, Ele traz esta palavra ao profeta Jeremias, o profeta Jeremias se encontrava preso por causa da palavra de Deus. Sabe, muitas vezes você pode se encontrar prisioneiro da angústia, do desespero,
do desânimo, das frustrações, das decepções, dos temores, da incerteza para com o amanhã. Mas quero dizer para você algo: a palavra de Deus não está presa. Deus não está limitado por causa dos nossos problemas. Os nossos problemas não limitam o agir de Deus. Tão somente clamemos a Ele e ousemos a crer em Deus e nas suas promessas. E então é nesse contexto desconfortável, é nesse contexto de dor que o Senhor vem e fala com o profeta Jeremias: clama a mim. Jeremias, você está preso, mas a minha palavra não está presa. E você, ainda que esteja preso, não está impedido de clamar ao Senhor. Ei, deixa eu te dizer, não importa a sua dor, não importa o tamanho do seu problema, da adversidade, das aflições que têm vindo até você, você não está impedido de clamar ao Senhor. Sabe, entre no seu quarto, dobre os seus joelhos e clame a Deus. Clame a Ele de todo o coração. Clame a Ele no nome de Jesus. E com certeza Ele vai te ouvir, porque é assim que diz a palavra. O salmista, no Salmo 120, versículo 1, ele diz o seguinte: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Sim, o salmista se encontrava angustiado. E o que ele fez? Ele clamou ao Senhor. Você se encontra angustiado, triste, abatido, desanimado, sem esperança, sem perspectiva de vida? É hora de clamar ao Senhor. O Senhor ouviu o salmista e Ele vai ouvir você, se você clamar a Ele de todo o seu coração. Ainda continua o salmista falando: clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Sim, o nosso Deus é este Deus que ouve, que responde. Ele tem salvação, Ele tem livramento para todas as nossas angústias. Louvado seja o nome do Senhor. E clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Salmo 107:6. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Salmos 34:17. Aqui está o segredo. A primeira posição que devemos tomar diante da angústia é clamar ao Senhor. Clame ao Senhor de todo o seu coração e Deus vai ouvir, Ele vai te responder e Ele vai te livrar de todas as suas angústias, porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. 2. Abrigue-se na presença de Deus. O salmista, no Salmo 57:1, ele nos diz o seguinte: e à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Capítulo 1, versículo 7, diz: o Senhor é bom, Ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Salmos 9:9. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E ainda, aflição e angústia se apoderam de mim. Contudo, os teus mandamentos são meu prazer. Salmo 119, versículo 143. Ei, deixa eu te dizer, se você está vivendo um momento de angústia, ou um tempo de angústia tem vindo sobre a sua vida, é momento de você se abrigar na poderosa presença de Deus. Pois é na presença de Deus que nós encontramos abrigo seguro, refrigério, refúgio, descanso. E assim foi o que os nossos irmãos do passado fizeram quando eles se encontravam em tempos de angústia. Quando a angústia invadia a sua alma, quando a angústia dominava o seu coração, eles corriam para a presença de Deus. É tempo de você se abrigar na presença do Deus Todo-Poderoso. E à sombra das tuas asas me abrigo até que se passe as calamidades. Sabe, é na presença de Deus,
é o lugar seguro onde nós podemos nos abrigar até que as calamidades que têm assolado este mundo se passem. É na presença de Deus que você vai estar protegido, porque na presença de Deus você vai estar debaixo da poderosa mão e Ele serve de fortaleza no dia da angústia. O Senhor é aquele lugar seguro, é aquele abrigo seguro. E ainda mais diz a palavra que além dele ser o nosso abrigo seguro, além de o Senhor ser a nossa fortaleza, além de o Senhor ser este abrigo, Ele também é um alto refúgio para o oprimido. Você está oprimido, você está abatido, angustiado, corra para a presença de Deus. Ele é o alto refúgio que você está precisando. Ele é o alto refúgio em tempos de angústia. Foi assim que fizeram os nossos irmãos do passado, em tempos angustiosos. Nos momentos de angústia, eles correram para a presença de Deus, se prostraram diante da presença do Deus Todo-Poderoso, ergueram as suas vozes aos céus e clamaram. E como disse o salmista no Salmo 121, elevo os olhos para os montes e pergunto: de onde me virá o socorro? Quem sabe você está vivendo uma situação e você tem olhado para frente, para trás, para os lados e você não tem encontrado uma saída. Ei, deixa eu te dizer, o Senhor está dizendo para você neste momento: olhe para cima, olhe para o alto. É do Senhor que vem o seu socorro, é do Senhor que vem livramento, é do Senhor que vem cura. Ei, é do Senhor que vem a provisão que você precisa. Ele é o Deus provedor, Ele é Jeová Jirê, Ele é o Deus que a sua especialidade é operar no campo do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Temos presenciado ao longo da nossa caminhada o Senhor operar milagres, o Senhor abrir portas onde não existem portas, o Senhor abriu um caminho no meio do mar para o seu povo passar, e não vai ser diferente se você se abrigar na presença de Deus. Primeiro, no tempo de angústia, clame ao Senhor. Segundo, no tempo de angústia, abrigue-se na presença de Deus. Terceiro, no tempo de angústia, lance a sua fé na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Creia nas promessas de Deus para a sua vida. Elas são fiéis, elas são verdadeiras. Fiel é o Senhor que prometeu. Se nós ousarmos a crer, nós poderemos contemplar cada promessa de Deus se cumprir na nossa vida. Se nós ousarmos a crer em Deus e na sua palavra, nós vamos ver o impossível que está diante de nós se tornar possível. Lembrando para você, foi o que o Senhor disse a Abraão quando ele estava há 24 anos esperando o cumprimento de uma promessa. O Senhor disse: acaso, Abraão, haveria alguma coisa difícil para mim? Eu não sei qual é a situação que você está vivenciando neste momento. Eu não sei qual é a situação difícil. Não sei qual é a sua impossibilidade, mas uma coisa eu sei, que para o meu Deus não existe causas difíceis, nem tampouco soluções, problemas que não tenham soluções, problemas insolucionáveis. Para Deus todas as coisas são possíveis. A especialidade de Deus é operar no campo do impossível para que todos vejam que Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos observar que quando nós lançamos a nossa fé na palavra de Deus, isso vai fazer toda a diferença do mundo. E eu quero compartilhar com você uma passagem que está descrita em Lucas, capítulo 5, versículo 5. É aquele episódio de Simão Pedro, quando ele passou uma noite inteira pescando e nada apanhou. E a palavra diz que Jesus se aproximou do barco, estavam Pedro, André e os demais lavando as redes, desanimados, frustrados, decepcionados. A Bíblia não diz isso, mas a gente presume-se que eles estavam assim. Por quê? Porque, ou seja, passaram uma noite inteira pescando e nada apanharam. E então Jesus, depois de pegar o barco de Pedro emprestado, fez desse barco o seu púlpito, começou a ministrar a palavra para as multidões que estavam ali. E então, após, Jesus ordenou que Simão Pedro jogasse a rede
do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. E então olha só o que Simão Pedro respondeu a Jesus. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluias. Ei, deixa eu te dizer, não importa os fracassos, não importa quantas tentativas que você tenha feito e não tenha dado certo, mas quando você lança a sua fé sobre a palavra de Deus, a situação vai mudar. Simão Pedro passou uma noite inteira pescando e nada apanhou, mas quando ele recebeu uma palavra de Jesus, ele ousou a crer nesta palavra, ele lançou a sua rede sobre esta palavra, ele lançou a sua fé sobre a palavra de Deus e ele teve uma pescaria abençoada. O mesmo vai acontecer com você. Ei, lance a sua fé na palavra, lance a sua fé nas promessas de Deus. Sabe, a Bíblia nos apresenta Deus como todo-poderoso, ele tem todo o poder. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Sabe, no reino de Deus não existe crises, no reino de Deus não existe limitações, no reino de Deus não existe impossibilidades. Se nós lançarmos a nossa fé sobre a palavra de Deus, o impossível se tornará possível e o Senhor vai manifestar a sua graça e a bênção virá sobre ti, e a bênção virá sobre você, sobre a sua casa, e Deus vai mudar a sua história. Sabe, você está precisando de provisão? Lance a sua fé sobre a palavra. Você está precisando de cura? Lance a sua fé sobre a palavra. Não, mas a minha causa é uma causa impossível, né? Eu tenho um diagnóstico médico de que a minha situação não tem cura. Agora é só simplesmente aguardar a morte. Sim, você tem uma palavra do médico, mas a última palavra para aquele que crê é a palavra de Deus, e Jesus carregou lá na cruz as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Ei, creia nesta promessa. Aleluia. Se você está oprimido, se você está perturbado, se a sua alma está angustiada, lance a sua fé sobre a palavra de Deus. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Ei, Jesus pode trazer descanso para a sua alma. Apenas venha até Jesus, lance-se na presença do Deus Todo-Poderoso. Creia nas promessas de Deus, creia nas profecias do Senhor sobre a sua vida. Segundo Crônicas 20:20 diz assim: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Ei, deixa eu dizer para você, se você crer em Deus, você estará seguro. Não importa se o ambiente que está à sua volta é um ambiente de insegurança, é um ambiente de temor, é um ambiente de incerteza, mas quando você lança a sua fé na palavra de Deus, a segurança do Senhor virá sobre ti. Creia nos seus profetas. Deus tem levantado profetas, homens de Deus, mulheres de Deus que têm liberado a palavra de Deus. Receba essa palavra e a Bíblia diz que você vai prosperar. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que acontece. Sabe, lá em 2 Reis, capítulo 4, a palavra de Deus relata a história de uma viúva. Uma viúva que, além de perder o seu esposo, agora ela estava endividada, e agora haviam credores batendo a sua porta todos os dias, querendo receber aquela dívida, e ela não tinha condição alguma de pagar, e a situação era tão grave, a situação era tão dramática, que os credores deram o ultimato: ou você nos paga, ou então nós levaremos os teus filhos como escravo. Amados, que situação dramática para uma mãe, né? Ver os seus credores à porta todos os dias, e debaixo de uma situação tão difícil, ainda vem esse ultimato: ou o dinheiro ou seus filhos serão levados como escravo. O que esta viúva fez?
ela foi ao encontro do homem de Deus, profeta Eliseu, e ela disse: olha, profeta, você conhecia meu marido, né? Ele era um homem de Deus, ele serviu o Senhor, ele morreu e agora deixou dívidas, estamos endividados, os credores estão à nossa porta, querem levar até os meus filhos como escravos. E então o profeta ouviu aquela comovente história. E ele pergunta para aquela mulher: o que você tem em casa? Ela disse: olha, não tenho nada, a não ser uma botija de azeite. E então, olha só, o profeta libera uma palavra: olha, vai, pegue vasilhas, não poucas, muitas vasilhas, emprestado com seus vizinhos. Entra no seu quarto, fecha a porta e vai despejando o azeite da botija nas vasilhas. E assim aquela mulher fez. Era algo que estava no campo da impossibilidade. Ela tinha apenas uma pequena botija de azeite, mas ela recebeu uma palavra profética. Ela não questionou, ela simplesmente ousou a crer. Aleluias! E Deus, né, Ele age quando nós ousamos a crer. Lembrando daquilo que Jesus nos disse: tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Sim, se você pode crer, neste momento que você está ouvindo esta palavra, Deus vai operar na sua vida, Deus vai agir em favor da sua família, Deus vai agir em favor do seu filho, da sua filha que está prisioneiro no mundo das drogas, da violência, da maldade, da iniquidade. Deus vai entrar com provisão, Ele vai prover o milagre, Ele vai prover a multiplicação, Ele vai prover a cura, porque Ele é aquele que cura. O Senhor Jesus é o médico dos médicos. Então a viúva, ela deu ouvidos à voz do profeta. Sabe, nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Nem sempre aquilo que Deus fala conosco às vezes faz muito sentido. E é por isso que nós somos desafiados a andar pela fé. A Bíblia diz que nós, os que cremos, não andamos por vista, andamos por fé. Ande por fé, creia na palavra, creia nas promessas de Deus. Ei, deixa eu te falar, ao invés de você ficar triste, abatido, desanimado, depressivo, só chorando, se levante, erga a sua voz e fale: Deus, tu és o meu Deus, tu és o Deus Todo-Poderoso. O Senhor tem a solução para o meu problema, o Senhor tem a cura para esta enfermidade, o Senhor tem uma porta aberta para o meu esposo, o Senhor tem a restauração para a minha família, o Senhor tem a solução para a minha empresa que está falida, o Senhor tem a solução para a impossibilidade que está diante de mim. Comece a proclamar a palavra de Deus, comece a declarar as promessas de Deus e elas se tornarão realidade. Aleluias! Aprendemos, né, com a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus é o Deus que vivifica os mortos e chama existente as coisas que não são como se já fossem. Ei, comece a chamar a existência na sua vida as promessas de Deus como algo que se já fosse realidade, e elas se tornarão realidade, porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. Louvado seja o nome do Senhor. E o quarto posicionamento que devemos tomar diante da angústia: não fique sozinho. Aleluias! Compartilhe a sua dor, compartilhe a sua necessidade, compartilhe, né, o seu momento difícil com um irmão, com uma irmã, com um homem de Deus, com um pastor, com uma pastora, com alguém que pode te ajudar. Busque parceiros de oração. Sabe, eu quero encerrar esta mensagem, né, com esse exemplo maravilhoso do nosso Senhor Jesus. Está ali, esse relato começa em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36. Eu não vou ler o texto, vou apenas relatar a história. É quando Jesus, né, ali participando da Páscoa, ele participa da última Páscoa. Jesus ali estabelece a ceia com seus discípulos, e agora Jesus sabe que a partir dali está chegando o momento de ele enfrentar a cruz para, como diz, promover a redenção de toda a humanidade. E a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, ele se sente angustiado.
a sua alma está profundamente triste. E então ele vai para o jardim do Getsêmani com seus discípulos, chega ali naquele jardim, eles deixam os discípulos ali e vai com Pedro, Tiago e João mais à frente. E então Jesus, ele compartilha, Jesus mostra a sua humanidade ali naquele momento, e ele diz para os seus discípulos o seguinte: olha, a minha alma está profundamente triste, angustiada, vigiai comigo nesse momento, fique comigo, ore comigo, queridos. Se Jesus, que é Jesus, perfeito, mas estava aqui como homem, na minha humanidade, na sua humanidade, ele estava como homem, ele sabendo do momento difícil que viria pela frente, ele não ficou sozinho, ele chamou os seus discípulos e ele pediu a parceria dos seus discípulos em oração, apesar de que os discípulos não puderam ajudar muito. Era um momento de tanta opressão que os discípulos não conseguiram orar, adormeceram. E ali nós vemos, uma tremenda batalha espiritual travada entre a carne e o espírito, ao ponto de Jesus chegar a suar gotas de sangue. E a oração de Jesus era: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas todavia não faça a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, Jesus deixa para nós uma lição maravilhosa, irmãos. Irmãs, você que me ouve neste momento, não podemos ficar sozinhos no momento da dor, no momento da angústia, da tristeza. Não podemos nos isolar, sabe? Essa estratégia do isolamento é a estratégia que o diabo usa para nos afastar da comunhão com os nossos irmãos, para nos impedir de estar junto com os nossos irmãos, com a nossa família, para ele fazer com que nós nos tornemos presas fáceis na sua mão. Não se isole, busque auxílio, busque ajuda, peça oração, compartilhe a sua dificuldade com alguém que pode somar com você. Claro, você não vai compartilhar com qualquer pessoa, mas com certeza todos nós temos 1, 2 ou 3. É fato que hoje não é fácil a gente ter, muitas pessoas que são confiáveis, mas eu sei que existe alguém que pode te ajudar, eu sei que existe alguém que pode te auxiliar, eu sei que existe alguém que pode se tornar parceiro de oração com você neste momento. Faça parceria de oração, busque auxílio, busque ajuda, e Deus vai operar poderosamente. Nós somos instruídos a compartilhar as nossas necessidades com os santos, somos instruídos a compartilhar, as nossas dificuldades com os nossos irmãos. Sim, não é vergonha, não é ser fraco, não é ser um derrotado você compartilhar sua dor, não. É você entender que você é humano e que nesta terra nós não andamos sozinhos. Siga o exemplo de Jesus e com certeza o Senhor vai abençoar poderosamente. Nós somos dependentes de Deus, nós sabemos que Deus, Ele é a resposta, Ele é a solução para tudo nas nossas vidas, mas Deus se move na terra através dos homens. Deus é a fonte de todas as coisas, mas os homens são instrumentos de Deus em nosso favor. Permita-se ter alguém como instrumento de Deus na sua vida. Ouça a voz de Deus através do seu irmão, ouça a voz de Deus através do seu pai, da sua mãe, através do seu pastor, da sua pastora. Ouça a voz de Deus através daquela pessoa que Deus colocou na sua vida. Ouça os conselhos de Deus. Sim, a palavra diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Há um ditado do mundo que diz: se conselho fosse bom, não era de graça, era vendido, mas como diz, uma concepção errada, porque a palavra de Deus nos diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Aleluias! Busque conselhos na palavra de Deus, busque conselhos na vida, através da vida de homens e mulheres de Deus que temem o Senhor, e com certeza Deus vai abençoar sua vida. Com certeza o Senhor vai entrar com providência, com provisão, com cura, com libertação e com restauração na sua vida e na sua casa, e o nome do Senhor vai ser
glorificado. E eu quero encerrar esta mensagem fazendo uma oração por você neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Abba Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso. A Tua palavra nos diz, Pai, que na nossa angústia nós clamamos o Senhor e o Senhor nos ouve. E o Senhor nos responde. Pai, eu oro por esta pessoa que me ouve neste momento. Eu oro por este homem, por esta mulher, por este jovem, por esta família, por esta pessoa, Pai, que se encontra angustiada, que se encontra em desespero, que se encontra sem perspectiva de vida, que está diante de uma impossibilidade, que não sabe o que fazer para resolver esta situação. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro neste momento, Senhor Deus, pedindo que o Senhor visite esta pessoa. Meu Deus, que a Tua presença santa e poderosa, Deus querido, possa se manifestar, Pai, na vida desta pessoa, na vida deste homem, na vida desta mulher. Pai querido, que haja esperança. Deus, que a luz do Senhor resplandeça, Deus, sobre o coração deste homem, desta mulher, e que ele receba da parte do Senhor direção, revelação. Pai, eu oro para que o Senhor traga provisão para este homem, para esta mulher que está precisando de um milagre. Ó Deus, opera o milagre da multiplicação e que o Teu nome seja glorificado. Meu Deus, eu oro para que o Senhor coloque, Pai, diante, Deus, desta pessoa, homens de Deus, mulheres de Deus, que sejam instrumentos do Senhor para ministrar, Senhor Deus, na vida desta pessoa. Pai, eu quero orar, Deus, por aquele homem, por aquela mulher, por aqueles que estão debaixo de um diagnóstico, Senhor Deus, ó Deus, de uma enfermidade que não tem cura. Senhor, Tu és o médico dos médicos. Ah, Senhor Deus, aquela mulher do fluxo de sangue que estava doente há 12 anos, a mulher encurvada, Senhor, havia 18 anos, Pai, o paralítico havia 38 anos, que estava, Senhor, paralítico, mas o Senhor, cruzou o caminho dessas pessoas. Ah, Pai, eles foram curados, e eu quero, Senhor, ministrar neste momento, Pai, cura sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Ó Deus querido, que a unção de cura comece a fluir agora. Toque, Senhor Deus, nesta vida, meu Deus, e que o mal, que a enfermidade, que toda a dor, que toda infecção, que todo desgaste nos ossos, meu Deus, seja agora lançado por terra e que a cura se manifeste para a glória do Teu nome, Senhor Deus Todo-Poderoso. Traz o Teu agir, o Teu operar, meu Deus, revela-te, Senhor, a esta pessoa, leva ela a ter um encontro pessoal contigo, Pai, que ele seja impactado pela Tua glória. Deus, que a Tua presença santa, que a Tua presença poderosa possa, Senhor Deus, fluir poderosamente na vida, Pai, desta pessoa, e que o Teu nome seja glorificado. Pai, quero liberar sobre esta pessoa cura, restauração, libertação, provisão, renovo para a glória do Teu nome. Eu oro a Ti e a Ti agradeço em nome de Jesus Cristo. E então, se esta mensagem ela faz sentido para você, se esta mensagem abençoa a sua vida, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve, compartilhe esta mensagem com o maior número de pessoas possíveis, e que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que os propósitos de Deus possam se cumprir na sua vida. Que Deus o abençoe poderosamente.